Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de maquiagem. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Hoje eu vou ensinar uma maquiagem belíssima para vocês usarem tanto de dia quanto de noite, mas eu quero uma maquiagem de festa por aqui. Nós vamos fazer uma preparação de pele bem simples e eficiente por aqui para vocês verem que não precisa de muita coisa para obter um resultado positivo. Nós vamos começar aqui hidratando. Logo em seguida, eu já vou fazer a aplicação do primer. Você pode escolher entre o primer ou a blindagem. A blindagem, ela vai te trazer mais durabilidade e o primer, ele vai tampar os seus porinhos, deixar aquele efeito de pele bonita, que é o que eu amo em mim. Por isso eu não abro mão. Mas no momento nós estamos hidratando e esse é um passo que você jamais deve pular. Você pode colocar o primer também no dorso da sua mão, uma quantidade não muito grande, tá? Se você exagerar, ele evita com que a base tenha uma boa aderência por ele ser muito macio. Esqueci a palavra no momento, mas acho que vocês entenderam. E vocês vão aplicar na onde vocês veem mais poros. Normalmente é mais no centro do rosto aqui. Eu tenho bastante no nariz, na maçãzinha aqui do rosto, tenho no queixo também, no centrinho da testa. Então você vai aplicar na onde que você sente necessidade. Para a base, você pode escolher aplicar ela com a esponjinha ou com o pincel, fica a seu critério. Eu gosto muito de aplicar com a esponjinha úmida mesmo. Essa esponja, eu molho ela no dia anterior ou mais cedo, não na hora, porque ela fica encharcada e isso não dá um resultado legal. Coloquei a minha base aqui na plaquetinha, mas você também pode colocar no dorso da sua mão. Tô utilizando a base da Mascavo aqui hoje, que é uma base que eu tô gostando muito. E a minha dica para você que quer uma maquiagem boa para uma festa é realmente escolher um produto de qualidade, principalmente essa base, para que ela dure muito tempo e você não precise fazer uma preparação de pele muito grande, tá? A gente vai vir com batidinhas mesmo, sem segredo, por todo o rosto. Muita gente tem dúvida da onde aplicar a base. Você pode aplicar em todo o rosto mesmo, no olho, no pescoço, em todas essas áreas. Para a base, a regra é simples, somente batidinhas. Você só vai arrastar nas extremidades e nos cantinhos. Por exemplo, aqui na raiz do cabelo você pode arrastar, próximo à orelha, sempre no pescoço. Então vou pegar um pouquinho mais, a gente vai arrastar aqui no pescoço, ó, para dar os acabamentos e não parecer que você realmente está de máscara. Agora que nós cobrimos o nosso rosto, a gente vai cobrir melhor as nossas olheiras e para isso eu sempre gosto de utilizar dois corretivos. Um corretivo do meu tom de pele para cobrir e um corretivo mais claro para iluminar, mas isso é totalmente opcional. Você pode utilizar só o do seu tom de pele, você pode misturar os dois, fica a seu critério. Eu só não indico que use somente o mais claro, porque eu sempre falo que isso aí, ao invés de cobrir, ele vai realçar. Então vem com esse corretivo mais do meu tom de pele, mais próximo possível e aplico aqui na onde eu estou vendo da minha bolsinha de olheira, aonde tá essa corzinha mais escura. E se você tiver com alguma manchinha, inclusive que a base não cobriu, pode vir com esse corretivo por cima que ele vai ajudar a terminar de cobrir. Com a mesma esponjinha a gente vai dar batidinhas no local mesmo que a gente aplicou, sem segredo, ó. E depois a gente vai vir com um pouquinho só do mais claro, só para ele iluminar, porque esse aqui já fez o papel que é cobrir. Corretivo mais claro, esse aqui é na tonalidade 01, ele é bem mais claro que o meu tom de pele, cuidado, tá? Mas se você utilizar pouquinho dá certo. A gente vai colocar um pouquinho aqui no cantinho interno e um pouquinho no cantinho externo, para dar uma levantada no olhar. Um pouquinho no cantinho interno e um pouquinho no cantinho externo. Então, a maior quantidade de corretivo vai ser do corretivo anterior. Mesma esponjinha, as mesmas batidinhas, as pessoas têm dúvida se pode utilizar o lado da esponjinha para tudo, né? Porque muda de cor, mas pode e deve, sempre o mesmo ladinho sujo. Com a minha esponjinha sujinha, eu já vou fazer um pontinho de iluminação aqui no nariz, na testa e no queixo.
para eu não precisar colocar mais produto aqui e a pele ficar muito pesada. Eu venho só com a sujeirinha mesmo da esponja, que ela já dá esse efeito que a gente quer de iluminação no rosto. Agora que minha pele já tá toda coberta, eu gosto de vir dando cor para ela com blush e contorno. Se você aplica o contorno primeiro, tanto faz, mas eu gosto de aplicar o blush primeiro e acho que isso facilita, tá? Vou utilizar um blushzinho cremoso com um pincelzinho chanfradinho para fazer essa aplicação. E eu pego aqui, tiro um pouquinho o excesso na mão, porque esse produto ele é bem pigmentado. E só com o restinho, ó, eu dou um sorrisinho. E aonde que subiu a minha maçãzinha, eu aplico com batidinhas e vou jogando pra trás. Estou utilizando um blush cremoso, mas você poderia estar utilizando um blush em pó também, que também daria certo. Eu prefiro os blushes cremosos porque eu acho que eles têm mais durabilidade e ficam mais bonitos. Maçãzinha e joga pra trás. Antes do contorno, dessa vez eu já vou fazer a selagem da pele para que esse contorno em pó ele possa se esfumar melhor em cima do pozinho translúcido mesmo. Mas em muitas outras aulas eu já ensinei vocês fazerem com a pele molhada, então dá para fazer de diversas formas. Antes de vir selando, você vai pegar a sua esponjinha e vai desmarcar suas linhas de expressão para que quando você coloque esse pó aqui por cima, não fique tudo muito mais marcado do que já é. Às vezes você evidencia o que você nem tem. Então desmarca bem, pega o seu pozinho, vou utilizar um pozinho bem clarinho aqui nessa área dos olhos, com a esponjinha de veludo, tá? E aí a gente vai vir com batidinhas aqui já abaixo para não marcar novamente. Vocês podem perceber que às vezes eu dou uma olhadinha para cima para que aqui fique retinho e a esponja consiga pegar bem. É uma ótima dica para vocês. Com essa mesma esponjinha eu continuo selando todo o meu rosto, porque assim a selagem ela fica muito mais potente do que você só vir com o pincelzão de pó. E aí eu selo tudo, exceto a parte onde tem o blush, porque eu não quero clarear ele, então eu deixo ele sem pó, depois a gente sela com um blushzinho em pó por cima. Agora você vai pegar aquele seu pincel de pó bem fofão para você tirar todo esse excesso de pó, para que se você tirar uma foto no flash, sair à noite, você não vire um fantasminha. Então é importante, do mesmo jeito que a gente colocou, a gente dá uma tiradinha. E agora com o nosso pozinho de contorno, nós vamos devolver as sombras do nosso rosto, porque quando a gente passa uma base, passa um pó translúcido, meio que tira todas as sombras naturais que você tem. Então é para isso que o contorno serve, para devolver as nossas sombras e já deixar, né, mais marcadinho, mais fininho do jeito que a gente gosta. Muitas pessoas têm dúvida do local onde aplicar o contorno. É literalmente aqui atrás do blush, ó. A gente vai pegar lá atrás e vai unir com o blush, só isso. É bem alto mesmo, ó, na ponta da minha orelha, lá atrás, e vou unir com o blush. Vou vir um pouquinho aqui na testa também. Nesse momento você vai fazer na onde você gosta e sente necessidade, tá? O contorno ele é muito individual também. Então vocês podem perceber que eu coloco diversas vezes, eu coloco assim muitas vezes até ficar da tonalidade que eu quero. Eu prefiro acrescentar do que eu pegar muita força com o pincel e tirar. Então vai colocando aos poucos, vai dosando a quantidade de acordo com o que você gosta, tá? Não tenta ir com muita sede ao pote de uma vez não. Então eu fiz na testa, fiz aqui na lateral, vou fazer um pouquinho no queixo e no nariz pra gente finalizar. No nariz eu afino assim um pouquinho o pincel e aí eu venho dando batidinhas aqui, ó, nos meus ossinhos laterais e dou uma sujadinha aqui na pontinha para dar uma arrebitadinha nesse nariz. Vou colocar mais um pouquinho. Lateral, lateral e pontinha.
Quando a gente faz com esse pincel maior, o contorno ele fica um pouco mais sutil. Com o pincel menor ele fica mais certinho, aí vai do seu gosto mesmo. Vamos aplicar um iluminador para finalizar essa pele? Olha como foi rápido, né? A gente fez uma pele bonita, uma pele duradoura rapidinho. Tudo com a prática você consegue fazer num tempo cada vez menor. Então eu indico muito que você pratique antes de realmente chegar o dia de você usar, sabe? Ah, e tem uma festa para ir. Então um tempo antes você vai praticando para você pegar o jeito, para quando chegar essa festa, essa ocasião, esse evento, você já tá aí, ó, craque 100% fazendo uma pele, um olho rapidinho. No iluminador, eu vou vir com o meu dedinho mesmo para fazer a aplicação aqui na pontinha, ó. Eu acho que fica um charme essa pontinha brilhosinha e o nosso dedo, ele é melhor do que qualquer pincel nesse momento. Então eu aplico aqui, gosto de aplicar aqui no topinho também, um pouquinho. Muito cuidado para você não pôr força, né? Porque aí você vai abrir a sua base, vai dar tudo errado. Então vai bem devagarzinho. E agora aqui nas laterais, nos outros locais, nós vamos vir com um pincelzinho mesmo. Eu venho aqui, ó. Se você apertar aqui, você vai sentir que você tem um osso aqui. É nele que a gente vai iluminar, nosso ossinho zigomático. Você pode esfumar como se fosse um olho aqui, ó, para esse iluminador ele ficar bem espelhado, bonito. Perceba que eu pego bem no finalzinho aqui do pincel, para que a minha mão fique leve, não fique pesada. Nesse momento a gente precisa da leveza. Vou aplicar também um pouquinho aqui, ó, no coraçãozinho da minha boca, nesse arquinho, para ficar bem bonito o batom que a gente for aplicar. Isso aqui, ele devolve o contorno do seu lábio. Então é muito interessante, até mesmo se você não tiver o lábio muito bem definido, nesse momento ele vai ficar. Vou aplicar um pouquinho no queixo também. E é isso, acho que a nossa pele tá pronta. Agora que a nossa pele está pronta, nós vamos fazer o quê? Isso mesmo, se você disse boca, você acertou. Não, nós não vamos fazer o olho primeiro, porque eu quero aplicar um batom vermelho, um batom bem chamativo. E eu gosto de, nesses casos, fazer às vezes a boca primeiro. Porque quando você faz a boca primeiro, você consegue dosar o olho, pra não ficar tudo muito tchan, tudo muito forte, sabe? Então, se você quer um batom específico, já passa ele, que aí você vai dosando o olho aos poucos. Minha dica para um batom vermelho perfeito, para uma boa aplicação, é contornar antes. Inclusive, essa é a minha dica para tudo de boca. Contorna antes, que você vai deixar sua boca desenhadinha e passar o batom depois vai ser super fácil. Então, vou começar contornando os meus lábios. E eu tenho algumas dicas para um bom contorno vermelho. Primeiramente, você vai ficar sempre com os seus lábios fechados na hora de contornar. Você só vai abrir quando for os cantinhos, porque quando a gente abre, treme muito, sabe? Outra dica super interessante também, super interessante não, é uma dica meio óbvia. Jennifer, na onde eu vou contornar? Eu não consigo contornar. Você vai contornar na sua boca. Não tenta ficar diminuindo ela, porque vocês às vezes têm muito medo de aumentar e acaba diminuindo. Então contorna direitinho na linha do seu lábio, até sair aquela linha branquinha, sabe? Contorna direitinho ou um pouquinho pra fora que vai dar certo. E agora a gente vai vir com a aplicação do batom e aplicando dentro dos lábios. Agora ficou muito fácil porque o contorno já tá feito. Agora que o nosso lábio ficou pronto, vamos fazer os olhos? Você vai pegar a sua esponjinha já suja e vai vir só desmarcando aqui a sua pálpebra, porque a gente já aplicou o corretivo, base aqui, então não precisa aplicar mais. Então você desmarca para não ficar aqueles vinculzinhos, pra gente poder vir com as nossas sombras. De primeiro tom que eu vou utilizar aqui, que é uma ótima dica para vocês, é vocês utilizarem o mesmo tom que vocês usaram de contorno, porque aí já vai ficar uma maquiagem meio monocromática, combinando aqui com aqui, ó, vai ficar bem bonito. Vou vir com um pincel bem grandão, vai ser o maior pincel de todos, e eu vou fazer um esfumado aqui do meu canto externo, trazendo pro canto interno. Mas quando eu trago mais leve, eu foco no final
e mais leve aqui pra dentro, jogando aqui pra cima, que eu gosto de dar uma alongada nesse olhar. Pode fazer movimento de circular, movimento de bolinha, arrastadinha, você vai intercalando. Tudo que eu vou fazer no meu olho, eu tento levantar o meu olhar o máximo possível, para pegar todo o espaço. Então eu não fico com o olho fechadinho, eu não fico puxando nesse momento. Então só levanta o seu olhar para que você consiga pegar todo o seu espaço de pálpebra realmente. E você vai fazer os movimentos circulares só com aquela sombra que a gente já colocou. Nisso você vai estar esfumando, tá? Então é muito simples. Bolinha, arrastadinha, mantém aqui o final escuro e aqui pra frente só o restinho. Esse é um esfumado clássico que eu gosto de utilizar sempre, um esfumado que combina com diversos tons de batom. Então ele é muito versátil, por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Nós vamos utilizar somente 2 tonalidades de sombra, então eu vim com a mais clara, que foi o nosso contorno, e agora eu vou vir com uma mais escura, daí eu diminuo um pouquinho o pincel, porque agora eu quero que ela fique só no cantinho dela. Pega um pouquinho, ó, e ele vai vir só aqui no cantinho externo mesmo, puxando pro final, como se fosse aqui na diagonal. Ele já vai criar aqui o nosso fundinho do nosso delineado, para fazer aquele delineado infinito bem bonito, ó. Finalzinho na diagonal. Fica um pouquinho marcado mesmo, é normal. Para isso, você vai pegar o pincel anterior, sem nada mesmo, e fazer vai e vem aqui, bolinha, para você esfumar. Eu só indico que você sempre vá para o mesmo rumo, porque se você ficar levando para baixo, para o lado, esse esfumado ele vai sair do rumo que a gente quer. Agora que nós fizemos tudo de escuro, nós vamos passar para as partes claras, que normalmente são mais no início do olho. Isso não é uma regra, mas nas maquiagens mais clássicas, os mais claros eles são mais no início e os mais escuros no final. Quero mostrar para vocês um produto incrível e bem multiuso, que é essa sombra líquida aqui da Uni, que ela é bem brilhosa. Peguei essa tonalidade mais prateada aqui para combinar com os meus acessórios, porque é um produto que você consegue usar facilmente e um produto que torna a sua maquiagem de simples, bem mais trabalhada. Então eu vou vir com um pincelzinho de depositar a sombra, que é um pincelzinho mais chatinho, com essa sombra. Ela já vem aqui no pincel dela, mas não é legal, tá? Você vai pegar bem pouquinho, tira o excesso com o seu pincel mesmo, e você vai aplicar na onde você desejar. Eu vou aplicar aqui no meio dos olhos, porque eu quero fazer um degradê. Na verdade, eu vou aplicar do início até o meio, fazer uma maquiagem toda brilhosa. Olha como que é simples, né? Eu piro como a gente tem produtos tão versáteis que conseguem transformar a nossa maquiagem. Ó, do cantinho interno até o meio, com batidinhas para ele entrando aqui no marrom e ficar um degradê. Então, ó, bem pouquinho produto, batidinhas e arrastadinhas. Se você pega muito produto, se você passa com o pincel errado, talvez possa dar errado, tá? Então, cuidado. Acho que tá ótima a quantidade, você vai passar o tanto que você desejar para cobrir, né, o espaço vago. Agora a gente vai do outro lado. Então percebam que eu começo de pouco, não fica forte, eu não pego muito. E aí eu vou pegando mais aos poucos e acrescentando. Vocês lembram daquele iluminador da pele? Porque aqui nós gostamos de praticidade, né? Então nós vamos utilizar ele mesmo. Com o mesmo pincel, você limpa assim na sua mão mesmo, não precisa ter vários pincéis. Nós vamos iluminar no canto interno do olho, onde o glitter não foi. Ele pode ir entrando assim bem de levinho, para fazer um acabamento, abrir o olhar, ficar bem bonito. E nós vamos iluminar também abaixo da sobrancelha. Esse aqui não pode faltar em nenhuma maquiagem, viu? É nesse ponto alto aqui da sobrancelha. Novamente, canto interno. Põe mais um pouquinho e já leva pro brilho abaixo da sobrancelha.
Agora nós vamos fazer um acabamento essencial para você que quer colar cílio postiço, que é fazer um delineado. Esse delineado não necessariamente ele precisa aparecer, ficar grosso, fazer um gatinho. Nós vamos fazer aqui um delineado só rente os cílios para o nosso cílio poder encaixar, porque eu sinto que se eu coloco o cílio postiço aqui na sombra sem nada, ele não adere, ele não dá acabamento. Então é muito interessante que você faça esse traço antes. Eu vou utilizar uma caneta delineadora mesmo, que é a forma mais simples de todas. Vou pegar aqui um espelhinho e nós vamos delimitar em todo o nosso olho bem fininho. Percebam que eu vou bem com calma, eu vou devagar, eu começo sempre do final, porque é onde pode ficar até mesmo um pouquinho mais grosso, para que quando eu for chegando pra frente, eu vou tomando mais cuidado para ir mais fininho. Lembram daquela sombrinha mais escura que a gente usou? A gente vai voltar com ela bem de levinho, só aqui no final do delineado, só para voltar terminando de cobrir ele, porque aquele que a gente aplicou anteriormente não foi o suficiente. Aí você coloca aqui só no finalzinho novamente, pode ser com um pincel bem pequenininho, ou até mesmo com o mesmo pincel, e aí você dá uma esfumadinha só para não perder o costume, só para dar aquela desmarcada. Ó, e esse é o delineado infinito, o famoso delineado infinito, que é o delineado mais famoso de todos, que dá certo para todo tipo de olho, e vocês viram que não é um bicho de 7 cabeças. Preparei o nosso cílio postiço aqui, coloquei a cola, deixei um pouquinho secar e agora a gente vai fazer a aplicação aqui nesse olho. Você pode somente colocar assim, como você também pode fazer como eu faço, que eu prefiro puxar para que eu veja o meu olho retinho, certinho, para poder encaixar os cílios. Coloca, encaixa mais ou menos para você ver se o rumo ficou certo. E aí você vai ajeitando, pode ser tanto com a pinça quanto com a mão. Fica a seu critério o que você achar melhor. Bem rentezinha ao cílio, quanto mais rente, melhor. Enquanto nossa colinha vai secando aqui no olho, antes de passar rímel para finalizar, nós vamos dar uma corrigidinha na sobrancelha. Eu gosto de utilizar a pastinha, mas você pode utilizar a sombra, o que você achar melhor, com um pincelzinho chanfrado. Eu gosto de utilizar um tom mais claro, só para ele dar uma corzinha mesmo, porque eu já tenho micro, então eu não sinto tanta necessidade. Mas se você tem uma sobrancelha que precisa desenhar melhor, você pode demorar um tempinho mais nela e não fazer só superficial como eu faço. Aqui no início eu não pego só no final, ó, eu pego só um pouquinho com ele, eu vou fazendo tudo. Jogo aqui pra cima pra esfumar, viro a escovinha e vou dando os acabamentos. E com a nossa máscara de cílio, a gente vai fazer a aplicação. Aqui embaixo, hoje eu não quero aplicar a sombra, porque eu acho que fica lindo quando a boca tá forte, aqui ficar sem nada. Mas você pode fazer a sua aplicação normalmente, tá? Vou vir com a máscara da Tango, aplicando aqui embaixo primeiro, tentando deixar esses cílios bem volumosinhos pra ficar bonito. E depois a gente aplica lá em cima. Eu falei que a gente tinha finalizado no rímel, mas eu decidi colocar mais um pouquinho de brilho aqui, porque brilho nunca é demais. A gente vai pegar com o mesmo pincelzinho que a gente aplicou o brilhinho anterior e a gente vai aplicar em cima dele, ó, pra ficar ainda mais bonito e brilhoso. E aí eu sempre gosto de combinar, se o meu acessório é mais prata, eu coloco um brilho mais prata. Se o meu acessório é mais dourado, eu coloco um brilho mais dourado. Isso não tem muito a ver, tá? Não é uma regra, mas eu gosto. Pronto, e a nossa maquiagem tá finalizada. O que vocês acharam? Vocês perceberam o quanto pareceu fácil essa maquiagem? E realmente foi, viu? Com as técnicas corretas, vocês conseguem fazer qualquer maquiagem que vocês quiserem parecer fácil, tá? Até mesmo uma maquiagem de festa com batom vermelho, glitter e cílio, foi tranquilo.
tranquilo, não foi? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Um beijo!